Cumprimento os senhores conselheiros, as senhoras procuradoras, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Eu declaro aberta a 29ª sessão da Primeira Câmara. A ata da 28ª sessão encontra-se sobre a mesa. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. A ata aprovada, colhendo-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago a doutora Renata Sestari, representante do Ministério Público de Contas, se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência. Então, passamos à nossa pauta estadual. Eu relato os itens a meu encargo. Eu relato em conjunto, inicialmente, os itens 1 a 3 da pauta, na seguinte conformidade. Item 1 trata-se de concorrência e contrato firmado entre a CDHU e o consórcio Paz de Lima. O item 2 se examina termos aditivos, número 3 e 4, que efetuaram prorrogações de prazo de 1 mês cada à contratação formalizada entre a CESP e Daniel Benedito Crisp, uma microempresa, visando a prestação de serviço de transporte escolar para a usina Engenheiro Souza Dias. O pregão, o contrato, primeiro e segundo termos de aditamento já foram julgados regulares. O item 3 cuida de uma análise de termos aditivos que acresceu o percentual de 3,89% à contratação direta formalizada entre a USP e a MPD Engenharia, visando a execução de obras remanescentes. Aqui também a dispensa de licitação e o contrato já foram julgados regulares. Em todos os processos, após os esclarecimentos, os órgãos da Casa entenderam que as razões de defesa se mostraram suficientes. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu acolho as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa e da PFE e voto no sentido da regularidade dos atos praticados, bem como pelo conhecimento das garantias ofertadas no TC 32.409, o item 1. Destaco que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. Votos dos itens 1 a 3 que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora em conjunto os itens 4 a 14 da pauta. Tratam-se de prestações de contas de recursos públicos repassados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Educação, bem como pelo Fundo Social de Assistência Social e pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, as entidades do terceiro setor e as prefeituras, elencadas em cada um dos processados. Os repasses foram objeto de análise pela fiscalização. Em seu relatório, fez os seguintes apontamentos. No item 4, os recursos repassados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à Associação Pão Nosso, APN, no exercício 2010, no importe de 100 mil, teve por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução de obra do Centro de Convivência de Associação do Pão Nosso. O órgão concessor noticiou que a entidade havia aplicado os recursos de forma diversa àquela prevista no plano de trabalho, no convênio, motivo pelo qual esclareceu que estava providenciando o termo de rescisão do ajuste, bem como pela devolução dos valores. Após a notificação, a Secretaria apresentou o termo de rescisão do convênio, a assinatura do termo de reconhecimento e o parcelamento de débito para devolução no montante de R$ 111.919, o que foi cumprido integralmente, sendo expedida a certidão de quitação de débitos. A assessoria técnica constatou a suficiência dos valores recebidos, a PFE não se opôs à quitação dos responsáveis. No processo do item 10, trata-se de prestações de contas de recursos públicos repassados através de convênio pela Secretaria de Estado às prefeituras relacionadas nos autos. A fiscalização fez apontamentos em relação às prestações de contas apresentadas pelas prefeituras de Conchas e Porangaba, que foram objeto de notificação, resultando na juntada de esclarecimentos e documentos. Em face do acrescido, a fiscalização
e a PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas pugnou pelo prosseguimento nos termos do feito, nos termos relacionados. Nos demais processos, os órgãos instrutivos e técnicos, PFE e Ministério Público de Contas, não fizeram objeção à regularidade das prestações de contas apresentadas. Na esteira dos relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, eu entendo que as prestações de contas em exame comportam juízo de regularidade. Nessa conformidade, eu acolho as manifestações favoráveis e voto no sentido do conhecimento do termo de rescisão do convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Associação Pão Nosso, bem como conhecimento da devolução feita pela beneficiária dos valores corrigidos. Isso tudo referente ao item 4. E voto pela regularidade das prestações de contas dos itens 5 a 14, com a quitação dos responsáveis, ficando excetuado o repasse feito pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, no valor de R$ 73.300, que teve o prazo de aplicação prorrogado, devendo a fiscalização acompanhar a efetiva destinação dos recursos e a regular prestação de contas. Isso no item 8. Então, são votos, processos dos itens 4 a 14 que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora o item 15 da pauta. Trata-se de um embargo de declaração opostos pelo Departamento de Água e Energia Elétrica da AE em face da decisão que julgou irregulares o segundo e terceiro termos aditivos e o termo de ajuste final. Foi aplicada na ocasião multa ao responsável no valor equivalente a 400 UFESPs. A PFE opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos e, caso adentrasse no mérito, pelo seu não provimento. Em preliminar, eu conheço dos embargos de declaração. Em discussão, conhecido. No mérito, a pretensão do embargante não merece prosperar, vez que o decisório não contém qualquer dúvida, obscuridade ou omissão. Nessa conformidade, meu voto é pela rejeição dos embargos de declaração. Em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 16 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em face de sentença que julgou irregulares pregão presencial, contrato e termos aditivos. A TJ e PFE se manifestaram pelo provimento, diferentemente SDG pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, eu acompanho o entendimento de SDG. No caso, o edital exigia, na fase de habilitação, a apresentação de atestado fornecido pelo fabricante, o que está em desacordo com a súmula 15 dessa Corte. Também as irregularidades apontadas quanto às exigências de certidão de quitação de tributos e apresentação de atestado a comprovar a quantitativo igual ao licitado não foram afastadas. Ante o exposto, na esteira da manifestação de SDG, o meu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 17 a 25, eu passo a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, as eminentes procuradoras do Ministério Público, doutora Renata Sestari, da Fazenda do Estado, doutora Cláudia Nicolau, todos os presentes, o nosso secretário. O item 17 é pregão presencial e contrato, Prodesp, BHG, Consórcio Poupa Tempo, Osasco, com a instrução, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 18, concorrência, contrato, termos, FDE, Conzanc Engenharia, construção de prédio escolar e infraestrutura pré-moldada de concreto. A instrução é pela irregularidade, à exceção da digna PFE. Temos aqui conhecido o problema do critério de avaliação de propostas comerciais da FDE, que implicou seleção e contratação da sexta proposta de melhor preço.
Voto pela irregularidade. Conheço dos termos de recebimento, encerramento e devolução de caução. Em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 19 a 22, senhora presidente. Perfeitamente. São contratações do Departamento de Estradas e Rodagem que já estiveram em nossa pauta de trabalhos na sessão anterior, oportunidade em que houve sustentação oral da eminente representante daquela autarquia. Os problemas que estão em discussão são conhecidos. A questão da visita técnica obrigatoriamente a ser efetivada por engenheiro credenciado da empresa e, igualmente, a antecipação do prazo de recolhimento de garantia caucional. Chamou-me a atenção na sustentação que ela ficou focada unicamente na questão do engenheiro, da visita técnica, não mencionou a questão do recolhimento caucional e também não justificou a atitude do DR, mas apenas disse que isto foi eliminado dos editais subsequentes. Também foi realçado pela digna procuradora do Departamento de Estradas e Rodagem que pelo menos 144 processos ainda estão pendentes de julgamento nesta corte. Então se trata realmente de um lote pendentes. Isso para ficar no número aqui dito. Se trata de um lote imenso de contratações em que estas irregularidades se sucedem e se repetem. A relevação nessa hipótese, a meu juízo, ela é inconcebível, considerando a chancela que o tribunal daria à prática reiteradamente consagrada como irregular. Minora o problema, ele não se repetir para o futuro, mas não soluciona o que ocorreu no passado. Eu, em todos os processos, voto pela irregularidade. Pela irregularidade, os votos 19 a 22 que estão em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse processo. Então, o pedido de vista do conselheiro Dimas Eduardo Ramado, os itens 19 a 22. A palavra continua com Vossa Excelência. O 23, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Item 24, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Secretaria de Estado da Saúde ao Serviço Social de Construção Civil do Estado de São Paulo, SECONCE, dentro do contrato de gestão de operacionalização do Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde. A instrução de ATJ Economia foi pela regularidade, com exceção das despesas apontadas como administrativas, que deveriam ser restituídas, pois sequer discriminadas ou demonstradas documentalmente, configurando, a seu ver, taxa fixa. Esta tal conclusão foi endossada por chefia e por PFE e, igualmente, é acolhida no meu voto, que julga regular a aplicação dos recursos, à exceção de R$ 361.152,05, que devem ser objeto de devolução e, em caso de ausência de providências do órgão concessor, encaminhamento ao Ministério Público. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 25 embargos de declaração em face de acordo desta Câmara que julgou irregulares as contas de 2006 da Unicamp. PFE e MPC pela rejeição, SDG entendeu que a decisão realmente foi omissa quanto ao teto a ser observado em relação à particular situação dos procuradores, opinando pelo provimento dos embargos. Conheço em preliminar. Conhecido. De fato, eu reconheço que a decisão não tratou do teto remuneratório específico dos procuradores autárquicos, dando a entender que ele deve ser o mesmo aplicável aos demais servidores da universidade, isto é, o subsídio do governador. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, já por diversas oportunidades, enfrentou a questão dos procuradores autárquicos, estabelecendo, por votos que colaciono aqui no voto que encaminhei a Vossas Excelências, de lavra dos eminentes ministros Aires Brito, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, que, ao se referir a procuradores, a Constituição deve ser interpretada de forma a alcançar os procuradores autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de advocacia pública trazido pela Carta de 1988.
Nesse sentido, eu aclaro o voto proferido para estabelecer que, em relação aos procuradores autárquicos da ativa ou aposentados, o limite é o definido agora no voto de embargos de declaração. Para os demais, da ativa ou aposentados, vale o limite anteriormente já determinado, qual seja os subsídios do governador do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Então, a palavra agora é para o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, para os itens 26 a 36 da pauta. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, senhores advogados, funcionários, o item 26 trata-se de concorrência, contrato e termos aditivos celebrados entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, e a empresa S. Figueiredo Construtora Limitada. Conforme o voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, remanesceram algumas falhas, tais como a fixação da data única, visita técnica, a falta de demonstração para profissionais devido superior com experiência no de serviço. Dessa forma, eu voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. O item 27, peço retirado, retorno ao gabinete, senhora presidente. É regimental. O item 28, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade do contrato, do primeiro termo de ratificação, pelo conhecimento da decisão e da devolução de caução, sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo da decisão. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. O item 29 ao item 31, senhora presidente, eu peço retirada de pauta, porque para apresentação de memoriais, retornando ao gabinete. Retirada de pauta, o item 29 a 31, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Item 32, termo de retificação ao contrato firmado entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a empresa Atlântico Sul Segurança e Vigilância Limitada, que objetiva a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial. Tendo disponibilizado previamente e não encontrando falhas na análise, eu voto pela regularidade do primeiro e segundo termo de ratificação ao contrato. É o voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço agora a permissão para relatar os itens 33 a 35 da pauta. Perfeitamente. São prestações de contas de repasse da Fundação Casa para o Grupo de Apoio e Proteção ao Adolescente, GAPA, no ano de 2008, 2009 e 2010. Atendidos os pressupostos legais e conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências previamente, eu voto pela regularidade das matérias em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 36, trata-se de embargo de declaração oposta pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em face da decisão da Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas anuais do exercício 2009 do órgão. Os pressupostos estão presentes, satisfeitos, por isso eu conheço de embargo de declaração aos postos. Conhecido. Mas no mérito, os argumentos não comportam acolhimento, uma vez que o acordo embargado não contém omissões, contradições ou dúvidas que precisem ser sanadas. Voto do mesmo sentido das conclusões da Procuradoria da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas pela rejeição dos embargos de declaração. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cláudia Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa sessão parte municipal. Eu relato os itens ao meu encargo. Inicio pelo item 37 da pauta. Em exame, uma concorrência, contrato, termos de acréscimo de serviços concernentes à contratação efetivada entre a Câmara Municipal de Louveira e a empresa Samara Incorporação e Construção, visando a construção do prédio do Legislativo. Foram observadas várias impropriedades
Inicialmente, o orçamento foi superestimado e ainda exigiu-se recolhimento de caução de participação estipulado em 1% da importância orçada e comprovação de capital social integralizado e registrado de 10% do valor que, como dito anteriormente, estava superestimado. Logicamente, essas cláusulas se mostraram restritivas e afrontaram a legislação de regência. Houve desatendimento ao estabelecido no inciso 9 do artigo 6º e no parágrafo 5º do artigo 7º, ambos da Lei 8666. Além do orçamento não ter sido devidamente estimado, o projeto básico não foi devidamente dimensionado. Ficou demonstrado que os serviços foram aditados em 21% devido a imprecisões do projeto básico. Aqui eu destaco em significativo o destaque que foi feito pela SDG no seguinte sentido: os documentos que embasaram a formalização do primeiro termo aditivo foram elaborados por uma empresa contratada pela própria vencedora, a empresa Samara, antes da homologação, adjudicação e assinatura do contrato, antes mesmo da publicação da data de sessão de julgamento das propostas. Então, antes mesmo da publicação do julgamento das propostas, foi feita uma contratação para aumentar o contrato. Nesses termos, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato, dos termos aditivos, e sou pela aplicação de multa à autoridade que homologou o certame e firmou o instrumento, o senhor Aparecido Franciscão, no valor equivalente a 350 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Os itens 38 e 39, considerando que houve pedido de apresentação de memoriais, eu retiro de pauta os itens 38 e 39, por 2 sessões, com reinclusão automática na pauta do dia 7 de outubro de 2014. E eu passo a relatar o item 40. Trata-se de um termo de aditamento firmado entre a Prefeitura de Campinas e a empresa Estoque Total Telecomunicações Limitada. Aqui a TJ opinou pela regularidade, diferentemente, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade. E eu acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas. A defesa apresentada pelos interessados não logrou justificar a prorrogação do prazo efetuada por meio do termo de aditamento em exame, o qual extrapolou o prazo de 60 meses previsto na Lei 8666. Os elementos constantes dos autos, na presente situação, indicam não ter restado demonstrado fato excepcional que respaldasse a prorrogação. Nessas condições, acolhendo o posicionamento do Ministério Público de Contas, eu voto pela irregularidade do termo de aditamento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 41 da pauta. Em exame, um contrato de adesão firmado entre Serviços de Assistência à Saúde de Palmital e a Unimed de Assis. Esse contrato é por prazo indeterminado, objetivando a prestação de serviços médicos e hospitalares aos servidores municipais, vereadores, prefeito e vice-prefeito. A TJ se manifestou pela irregularidade da matéria. Aqui, se tratando de contrato para prestação de serviços contínuos, é inaceitável que, desde 1994, e há muito exaurido prazo excepcional a que alude o artigo 57, parágrafo 4º da Lei 8666, não houvesse administração diligenciado uma regular licitação para o novo ajuste. Não bastasse, a empresa continua prestando serviços convencionados quase 20 anos após, sem a formalização dos respectivos termos aditivos. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 42 da pauta. Em exame, um convênio de cooperação mútua visando a implementação da gestão compartilhada do pronto-socorro Boqueirão Central, celebrado entre a Prefeitura de Praia Grande e a Fundação do ABC, Hospital Municipal Irmã Dulce. A 4ª DF apontou falhas relativas à ausência de parecer técnico, evidenciando a vantagem econômica do ajuste, em detrimento da realização direta do objeto pretendido,
e inexistência de norma específica autorizadora do repasse, contendo elementos essenciais como órgão público beneficiário, valor conveniado, sua destinação. A ATJ, além das questões suscitadas pela fiscalização, questionou quais os dados estimativos de atendimentos e procedimentos a serem realizados no pronto-socorro, por meio de gestão compartilhada, que serviriam para dimensionar os custos, despesas e, a partir daí, definir o valor a ser transferido. A origem foi notificada, apresentou defesa, a assessoria técnica e a chefia da ATJ opinaram pela irregularidade do convênio aqui apreciado. É o relatório, eu passo ao voto. A municipalidade não observou os requisitos preconizados no artigo 116 da Lei Federal 8666/93. A partir da análise desses autos, eu interpreto que a ausência de demonstração da vantagem econômica obtida pela administração municipal, em detrimento de sua atuação direta, contamina todo o feito. Digo isso principalmente porque não foi enfrentada pela origem a questão suscitada pela assessoria técnica relacionada ao valor estimado para o repasse em tela. Assim, à vista do exposto e acolhendo as manifestações desfavoráveis da fiscalização e da TJ, eu voto no sentido da irregularidade da matéria, bem como pela aplicação de multa individual às autoridades que firmaram o ajuste, multa que estipula no equivalente a 200 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 43 da pauta. Trata-se de tomada de preços e o decorrente contrato firmado entre a Prefeitura de Andradina, bem como termos aditivos e ainda execução contratual. A fiscalização se manifestou pela irregularidade da matéria, apontando várias falhas, entre elas destaco orçamento com mais de 12 meses de defasagem, visita técnica a ser realizada por profissional pertencente ao quadro permanente da empresa, participação de apenas uma empresa, não prorrogação da garantia contratual e atraso na execução contratual. A instrução é pela irregularidade, tanto a TJ como o Ministério Público de Contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as justificativas apresentadas pela origem não foram suficientes para afastar as falhas. Eu destaco a utilização de orçamento defasado e a não conclusão do objeto contratual, haja vista a existência de pendências junto ao agente financiador no tocante a itens de obrigação da contratada. Nessa conformidade, acompanhando as manifestações desfavoráveis, o meu voto é pela irregularidade da tomada de preço e do contrato, bem como da execução contratual. Como decorrência e em virtude do princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade também dos termos aditivos, também voto pelo conhecimento da carta de fiança. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Jamil Aquiono, multa que estipula no valor equivalente a 200 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 44 e 45 da pauta. Em exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras e a empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Limitadas. No TC 1081-989-13 está em análise uma representação. No relatório de instrução da matéria, elaborado pela UR10, não foram apontadas impropriedades que pudessem comprometer o procedimento licitatório e o contrato. As assessorias técnicas da TJ sobre o aspecto de engenharia, jurídicos, sua chefia e também o Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade dos atos. Aqui, eu passo ao voto, não foram apontadas impropriedades e ficou demonstrado que o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei de Licitações foi obedecido, o que por ora afasta o levantamento contido na representação. Nessas conformidades, em vista dos posicionamentos favoráveis, eu voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela improcedência da representação. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 46 a 49 da pauta. Em
exame no item 46 um termo de convênio firmado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Vale Paraibana de Ensino. A TJ opinou pela regularidade da matéria. Nos itens 47 a 49, cuidam de prestações de contas referentes a esse convênio relacionadas ao exercício de 2010, 11 e 12, respectivamente. Dos apontamentos da fiscalização, os responsáveis foram regularmente notificados, ofertando esclarecimentos e documentos. Os órgãos técnicos da Casa manifestaram pela regularidade na matéria, não sendo apontado óbitos pelo Ministério Público de Contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu voto no sentido da regularidade do termo de convênio, bem como das prestações de contas relativas ao exercício de 2010 e 2011. Quanto à prestação de contas do exercício de 2012, eu voto pela regularidade da importância de R$ 5.736.381 e pela irregularidade do montante de R$ 20.740,47, valor este que, conforme confirmado pela própria Prefeitura, pelo órgão concessor, não foi aplicado nas finalidades a que se destinava e que deverá ser restituído ao erário municipal, acrescido de correção monetária até a data do efetivo pagamento, ficando assim a entidade impedida de receber os novos repasses enquanto não regularizada essa situação perante esse tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 50 da pauta, exame e prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Cunha, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Nossa Senhora da Conceição e a APAI de Cunha. Todos os repasses foram no exercício de 2009. Aqui a Prefeitura Municipal deixou de apresentar o termo de convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia, afirmando não tê-lo localizado. Da mesma forma, não houve comprovação da vantagem econômica para a administração em relação aos outros ajustes. Ademais, o convênio firmado com a APAI, voltado ao gerenciamento do Programa de Saúde da Família, não se amolda ao seu objeto social. Está em afronta ao artigo 2º da Emenda Constitucional 51 e da Lei 11.350, de 2006. Nessa conformidade, eu voto pela irregularidade da presente prestação de contas. Eu deixo, contudo, de condenar as entidades à devolução dos valores recebidos, eis que não há nos autos demonstração de desvios na utilização dos recursos públicos. É como eu voto pela irregularidade das prestações de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 51 da pauta, prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Pirapozinho, através de termo de parceria, Associação da Sociedade Civil de Interesse Público de Pirapozinho, no exercício de 2010. Aqui são ausentes informações acerca dos objetivos, da economicidade obtida com ajuste, dos resultados alcançados, bem como indicadores comparativos. Eu destaco que a entidade incumbida de gerenciar o Programa Saúde da Família não possui sede própria. Todas as atividades foram custeadas integralmente por recursos públicos e realizados na rede de saúde pública do município de Pirapozinho, de forma que não ficou demonstrada em nenhum momento qual a vantagem da municipalidade ao delegar tal serviço ao invés de executá-lo diretamente. Oportuno enfatizar que a prática adotada pela municipalidade de Pirapozinho tem sido condenada não somente no âmbito dessa Corte de Contas, como também foi mediante ajuizamento de ação civil pública perante a 2ª Vara de Trabalho de Presidente Prudente, o qual foi julgada procedente a ação civil pública e foi mantida em grau recursal. Nessa conformidade, acolhendo as manifestações desfavoráveis, eu voto pela irregularidade da presente prestação de contas. Eu deixo, contudo, de determinar a devolução da importância recebida, uma vez que a entidade beneficiária ofertou a mão de obra para a consecução dos serviços. Pela irregularidade, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 52 da pauta, prestação de contas de recursos públicos repassados por intermédio de convênios celebrados entre a Prefeitura de Jaú com a APAI, para diversas finalidades.
Aqui, muito embora algumas das falhas suscitadas na instrução da matéria possam ser relevadas, eu verifico que importantes questões remanescem e contaminam parte da presente prestação de contas, especificamente em relação à parcela repassada por intermédio do convênio voltado ao gerenciamento do Programa de Saúde da Família, eis que não se amoda ao objeto social da APAE. Pelo exposto, acompanho as ponderações de SDG e voto no sentido da regularidade da prestação de contas das verbas repassadas pela Prefeitura de Jaú à APAE na importância de R$ 691.737,07, mas pela irregularidade da importância de R$ 84.935,27, que está relacionado ao Programa Saúde da Família. Eu deixo de condenar a municipalidade da devolução dos valores na medida que os serviços foram efetivamente prestados. Item 52, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar agora em conjunto os itens 53 a 56 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, prestações de contas de recursos municipais concedidos pela Prefeitura de Itanhaém, o item 53, pela Prefeitura Municipal de Dois Córregos, que é o item 54, pela Fundação Criança de São Bernardo do Campo, item 55, e pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, item 56. Os apontamentos da fiscalização foram objeto de notificação aos interessados, que ofertaram esclarecimentos, acolhidos pelos órgãos da Casa, culminando com manifestações favoráveis à regularidade dos atos praticados. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, sem prejuízo de recomendações constantes dos votos individualizados que serão juntados aos processos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora o item 57 da pauta. Trata-se das contas da Câmara Municipal de Guarulhos, referente ao exercício de 2011. Aqui verifica-se reincidência de falha que afronta o disposto no artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal. Eu refiro-me à composição do quadro de pessoal da Câmara, tendo em conta a quantidade maior de cargos comissionados, 3.104 cargos comissionados, frente ao número de cargos efetivos, 518 cargos efetivos, em desrespeito total aos preceitos constitucionais. Agravando ainda mais a situação, alguns cargos não possuem as características previstas no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal. Eu observo que essa situação foi objeto de recomendação nas contas de 2006, portanto, com tempo hábil para que o responsável pudesse regularizar a situação. Informo ainda que a matéria foi um dos motivos determinantes para a formação de juízo de irregularidade das contas do exercício de 2008 e 2009 também. Eu destaco dos 3.104 cargos em comissão existentes, 572 estão ocupados. E dos 518 cargos efetivos, só 94 estão providos. Ressalto que no exercício examinado foram nomeados 236 servidores para cargos em comissão. Assim, os cargos em comissão representam 85,88% do total dos cargos ocupados no Legislativo de Guarulhos. Contribui para a reprovação dos demonstrativos a não devolução à Prefeitura no valor de R$ 248.879, decorrente da rentabilidade de aplicações financeiras dos meses de novembro e dezembro. Também contribui para a reprovação dos demonstrativos, imperfeições nos lançamentos contábeis, em afronta aos princípios da transparência e evidenciação contábil. Nessas condições, eu acompanho as manifestações do Ministério Público de Contas e da SDG e, com base no artigo 33, inciso 3, letra B, da Lei Complementar 709, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Guarulhos relativas ao exercício de 2011. Eu proponho ainda que seja aplicada multa ao responsável, multa que eu estipulo no valor equivalente a 500 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 58, eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão.
Eu passo a relatar agora em conjunto os itens 59 e 60 da pauta. Tratam das contas das prefeituras municipais de Oriente e Bananal, ambas referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e voto já previamente encaminhado a Vossas Excelências, observa-se que a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas, na seguinte conformidade. Prefeitura Municipal de Oriente, falta de aplicação de recursos no ensino. Foram aplicados somente 23,11%. Insuficiência da aplicação dos recursos do Fundeb na valorização do magistério. Compensação de valores devidos ao INSS sem autorização administrativa ou judicial. Insuficiência no pagamento de precatórios. Déficit de execução orçamentária, financeira, indisponibilidade para pagamento de dívida de curto prazo, descumprimento do artigo 42 da LRF, despesas com publicidade, utilização de receita de capital em despesas de natureza corrente, problemas também com demais despesas elegíveis para análise e licitações não processadas. Prefeitura Municipal de Bananal, foram observadas as seguintes irregularidades. Falta de aplicação de recursos no ensino. Foram aplicados somente 19,71%. Insuficiência de aplicação de recursos do Fundeb na valorização do magistério. Compensação de valores devidos ao INSS sem autorização administrativa ou judicial. Insuficiência no pagamento de precatórios, déficit de execução orçamentária, financeira, indisponibilidade para pagamento de dívida de curto prazo, descumprimento do artigo 42 da LRF, aumento da taxa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, falhas em licitações. Todas essas falhas. Agora, com relação a uma proposta que eu fiz anteriormente de determinação para que a atual administração procedesse à imediata elaboração de um plano de aplicação dos recursos aqui insuficientes à aplicação, eu fiz essa proposta na sessão do dia 29 de julho de 2014, aqui nessa primeira Câmara. Na ocasião, suscitou vários debates, essa proposta. Nesse momento, eu trago essas duas prefeituras de novo à votação e eu reconsidero, no sentido de que o ponto, realmente, essa questão de determinação para que se faça aplicação do recurso educação faltante, esse ponto realmente refoge à jurisprudência dominante nessa Corte, jurisprudência tradicional dessa Corte de Contas. E, realmente, eu considero que não é o momento mais oportuno de tratar a questão. Não é conveniente que seja tratada a questão aqui nas presentes contas. Não é conveniente ser tratada a questão num caso concreto. Então, assim, avaliando, mas, contudo, eu avalio a importância de que medidas dessa Corte guardem efetividade. Penso que a questão deve ser amplamente discutida por meio de um processo específico, um TCA específico, razão pelo qual eu submeto à apreciação dessa Câmara uma proposta de realização de estudos necessários a respeito do tema, por meio de ofício do meu gabinete à douta Secretaria de Diretoria-Geral, para que trate o assunto, elabore uns estudos mais aprofundados a respeito do assunto. Feitas essas considerações, o meu voto é pelo parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Oriente e Bananal. Voto que está em discussão. Não para discutir, senhora presidente, para acompanhar a Vossa Excelência e cumprimentá-la pela decisão que realmente se traduzirá numa abordagem mais ampla, em tese da questão, e, quem sabe, possamos encontrar um caminho no sentido de dar maior efetividade à constatação negativa de aplicação em recursos do ensino, de alguma maneira garantindo que esses valores não fiquem flutuando sem um benefício concreto para a educação local. Eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Eu agradeço, Vossa Excelência. A matéria continua em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 61 a 63 da pauta. Cuida-se das contas dos municípios de Castilho, Ibirá e Santo Anastácio, todas referentes ao exercício de 2012. Aqui, considerando o atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas,
sem prejuízo de recomendações e determinações constantes dos relatórios e votos individualizados que serão juntados aos processos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, eu relato em conjunto os itens 64 a 69 da pauta. Cuidam de recursos ordinários interpostos da seguinte conformidade. Item 64 a 66, recurso interposto pela Prefeitura de Matão contra a sentença que aplicou multa ao prefeito à época em face do não atendimento à determinação desse tribunal. Item 67, recurso interposto pela Prefeitura de Montemor contra decisão que julgou irregulares concorrência e contrato firmado com a empresa Rubrema Terraplanagem e Pavimentação Limitada. Item 68, Prefeitura de Itararé recorre de sentença que julgou irregular aplicação de recursos concedidos à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek, destinados à remuneração de funcionários que trabalhavam nas escolas. O item 69, recurso interposto pela Prefeitura de Pompeia e também pelo Oscar Norio e Assuda, prefeito, em face da decisão que negou registro a atos de admissão de pessoal em face da ausência de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, além da aplicação de critérios subjetivos de avaliação, atribuição de pontuação por tempo de serviço no magistério, entre outras falhas. As manifestações de ATJ e SDG, em todos os feitos, foram convergentes no sentido do não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles eu conheço. Em discussão, conhecidos. No mérito, como fiz constar dos relatórios e votos circunstanciados encaminhados a vossas excelências, as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os atos praticados pelos interessados. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos processados, meu voto é no sentido do não provimento, mantendo as decisões em todos os seus termos, ressaltando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. Itens 64 a 69 que estão em discussão. Senhora presidente, eu queria pedir vista do item 64, 65 e 66. Então, pedido de vista do item 64 e 66 pelo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Então, fica em discussão o item 67 a 69. Em discussão, o item 67 a 69. Em votação, os itens 67 a 69. Aprovados, o item 67 a 69. Eu passo a relatar, então, o item 70 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Tarumã contra a sentença que julgou irregulares licitação na modalidade pregão e contrato. A sentença acolheu manifestação da chefia de assessoria técnica, pautando-se pela irregularidade do procedimento licitatório, notadamente em face da estipulação de data única para a visita técnica. Após apresentações recursais, assessoria técnica sobre o aspecto econômico, financeiro e chefia de ATJ opinaram pelo provimento, divergindo ATJ jurídico e MPC pelo não provimento. O presente processo constou da pauta de julgamento dessa primeira Câmara na sessão de 26 de agosto, ocasião em que foi retirado de pauta após sustentação oral. É o relatório, em preliminar, o recurso está em termo, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, no que diz respeito à questão concernente, a visita técnica obrigatória a ser realizada em dia e horário únicos, embora esteja em desconformidade com a jurisprudência da Casa, eu penso aqui que pode ser acolhida a tese do apelante, no sentido de que a falha não ocasionou prejuízo ao erário. O fato de ter sido o único apontamento que restou no feito e a verificação de que 3 proponentes que participaram não houve habilitação, me levam, no presente caso, a aceitar as razões recursais. Eu encaminhei previamente relatório e voto no sentido do provimento do recurso interposto a fim de julgar regular o pregão e o consequente contrato. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar agora os itens 71 a 104 da pauta, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa.
Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, 71 a 75. Perfeitamente. Cuida-se de termos aditivos, pregão presencial, contrato, dispensa de licitação, atos de responsabilidade das prefeituras de Sorocaba, São José dos Campos e Guarulhos. Com a instrução, voto pela regularidade. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 76, concorrência, contrato, termos aditivos e termo de rescisão, Prefeitura de Ribeirão Pires e Consladel, construtor e laços detetores. Fornecimento, prestação de serviço de sinalização semafórica vertical, horizontal, instalação, operação e manutenção de equipamentos detetores de infração de avanço de sinal vermelho. A matéria foi objeto de decisão desta Câmara em sessão de 30 de março de 2004. Julgada irregular licitação e contrato, decisão mantida em sede recursal no plenário em 8 de dezembro do mesmo ano, 2004. Ocorre que, posteriormente, houve juntada de documentos noticiando decisão transitada e julgado em mandado de segurança impetrado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça, concedendo ordem no sentido de anular os acórdãos prolatados nestes autos. Em atenção a isso, a instrução voltou à fase inicial e encerrou-se com manifestações divergentes. A TJ favorável à aprovação, SDG pela irregularidade. Trata-se de contrato assinado em 13 de dezembro de 2001. E havia fixação, como no início ocorreu, uma grande irregularidade, de remuneração atrelada ao volume das multas aplicadas. O Tribunal de Contas, na decisão paradigma para essa matéria, tomada no TC 24.142/2001, em 5 de março de 2002, portanto, posteriormente à assinatura desse contrato, entendeu que tal remuneração não encontrava amparo na lei e, a partir dali, passou a decidir pela irregularidade de matérias assim firmadas, porém, relevando aqueles fatos que haviam sido praticados antes da fixação de nosso entendimento. Daí, igualmente, esta matéria me parecer, até pelo tempo passado, passível de ser interpretada da mesma forma. Entretanto, não há justificativa técnica razoável para adoção de índice de liquidez de 2,0, totalmente fora do patamar considerado razoável por esse tribunal. E, concretamente, tivemos uma licitação muito ruim, porque 17 empresas participaram, 2 ofereceram propostas, uma delas inabilitada, restando a contratada. Eu voto pela irregularidade, confirmo a decisão de irregularidade tomada no ano de 2004, conheço do termo de rescisão sem nenhuma determinação subsequente. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. 77, concorrência, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Barueri com Basfer Construtora, execução de escola de ensino fundamental e técnico naquele município. A instrução da matéria de ATJ e SDG é unânime no sentido da irregularidade. A unidade de engenharia de ATJ concluiu que o instrumento convocatório estava desprovido de informações suficientes para que os licitantes pudessem elaborar suas propostas diante da imprecisão de elementos disponibilizados pela administração. A esse respeito, restou consignado que coube à empresa executora definir quantidade e especificação de cerca de 44% dos itens a serem realizados no contrato, inclusive com reflexo na qualidade da obra a ser construída. Enfim, temos mais uma situação em que o projeto básico inadequado condena o sucesso da matéria. Voto pela irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 78, houve protocolo de petição, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta com retorno ao gabinete do conselheiro relator, o item 78, a palavra continua com Vossa Excelência. O 79, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Mogi das Cruzes com Petrobras Distribuidora, fornecimento de derivados de petróleo, cimento asfáltico e asfalto diluído. A instrução é dividida, assessoria de ATJ pela irregularidade, chefia SDG pela regularidade.
houve apontamentos quanto à pesquisa de preços e a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional. Pesquisa de preço me parece em ordem, 2 empresas importantes no segmento foram consultadas, a administração tem um repositório de preços próprio, que também balizou o custo da licitação, e quanto à qualificação técnica, a apresentação de atestados se deu exatamente nos termos da súmula 24, e o comando editalício não gerou afastamento de potenciais licitantes, nem implicou a apresentação de laudos e licenças, contrariando a súmula 14. Voto pela regularidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 80, concorrência, contrato, termos de prorrogação e reajuste aditivo, Prefeitura de Limeira com Tecipar Engenharia, serviços de coleta, transporte e destinação de lixo. A instrução aponta um verdadeiro abecedário de irregularidade, vai de A a T. Para todos, a Prefeitura apresentou de A a T justificativas. A TJ e a SDG foram pela irregularidade e foram apresentados memoriais ao final da instrução. Quadro licitatório, 44 interessados, 4 participantes do certame. Aqui, as irregularidades constatadas e encampadas neste voto são a exigência de atestados que comprovem disponibilização de aterro sanitário na prestação de serviços anteriores, conforme descrito em cláusula do edital. Cláusula essa, senhores conselheiros, julgada irregular em sede de exame prévio que antecedeu a presente contratação. Também restritiva a previsão de julgamento de metodologia de execução para os serviços de limpeza pública aqui contratados e, igualmente, sem amparo, demanda de comprovação de que a equipe técnica fosse composta por engenheiro civil, sanitarista, encarregado geral, todos inscritos no CREA, como prova de qualificação técnica, recolhimento caucional antes da data de entrega dos envelopes e comprovação tributária incompatível com o objeto da contratação. Voto pela irregularidade, multa de 300 UFESPs ao prefeito responsável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 81 e 82 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Pregão eletrônico, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Santos com M. Sanseverino, prestação de serviços de locação de 143 máquinas copiadoras, incluindo manutenção preventiva e corretiva. Sobre a matéria, representação apresentada por Gomac Máquinas. Instrução pela irregularidade. 42 empresas se cadastraram para o certame, apresentação de propostas por 11, 6 desclassificadas, sendo que dessas 6, 5 exclusões foram motivadas pela indicação de aparelhos multifuncionais para os itens 1 a 3. Aqui foi o seguinte, eminentes conselheiros, os itens 1 a 3 demandavam copiadoras. Quem tinha aparelho multifuncional, que além de copiadora tinha outras funcionalidades, esses foram desclassificados. O que interessa é saber que preço que iam dar. Só que como estava cotado por lote, não por item, desclassificou, em prejuízo à competitividade e à obtenção, eventualmente, até do melhor preço. Há também violação às súmulas 15 e 25, exigência de carta de solidariedade do fabricante, o que me leva a votar pela irregularidade, propondo a aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 83, concorrência, contrato, termo de rescisão, Prefeitura de Bebedouro, Comed, Corpo Médico, Serviços Médicos do Hospital e Departamento Municipal de Saúde de Bebedouro. Instrução pela irregularidade, problemas com a pesquisa de preço, de resto admitidos até pela própria administração. Contratação foi em valor aproximadamente 27% superior ao inicialmente estimado. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em votação, em discussão, aprovado. 84, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Sumaré com JB Muros e Alambrados, fornecimento e instalação de gradil de tela artística ondulada. Instrução pela irregularidade. Aqui houve um pregão, sabidamente destinado à aquisição de bens e serviços comuns, porém, com demanda de visita técnica obrigatória, em dia e horário único, com o responsável técnico da empresa, munido de carta de credenciamento e identificação profissional. Uma empresa se apresentou, voto pela irregularidade, multa de 160 UFESPs a cada um dos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
85, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Embu das Artes, Petrobras Distribuidora, fornecimento de combustíveis e equipamentos para abastecimento da frota municipal. A instrução é pela irregularidade. Previsão de instalação de equipamentos novos, tanques e bombas, para cada tipo de combustível, com fixação de distância máxima de 5 km da sede da Prefeitura, acabou desequilibrando a competição. Descrição dos equipamentos, bem como a forma de sua instalação. Óleo diesel e gasolina, tanques subterrâneos, etanol, tanque aéreo. Por acaso, era exatamente o que tinha a empresa contratada anteriormente e ali já instalada. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFESP ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 86 e 87 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Contrato da Prefeitura de Tupi Paulista com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, famoso Visavale, dispensa de licitação. E aqui não é um contrato, é ficha proposta. Quer dizer, a Visavale deve ter entregado um papel lá, o pessoal fez um xizinho no quadrinho e toca a vida. Representação da Sodexopaz, também como sempre. Instrução, como sempre, pela irregularidade. Meu voto, como sempre, pela irregularidade e procedência da representação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 88 a 91. Perfeitamente. Prestações de contas de repasse ao terceiro setor, de responsabilidade das prefeituras de Acanga, Olímpia, São Pedro e da Fundação Professor Florestan Fernandes, com a instrução pela regularidade. Em votação, em discussão, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, igualmente, 92 a 95. Perfeitamente. São as contas das câmaras municipais de Santa Fé do Sul, Vera Cruz, Cássia dos Coqueiros e Regente Feijó. As três primeiras 2012 e Regente Feijó já 2013. Com exceção desta, que pode ser tida como regular, todas as demais são regulares com ressalvas no acompanhamento da instrução. É como voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 96, Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, 2012. Aqui o presidente da Câmara recebeu, por participação em sessões extraordinárias, o que há muito tempo é vedado. E o conselheiro Dimas Ramalho, o que de extraordinário pode ter acontecido em Campo Limpo Paulista para demandar a realização de uma sessão remunerada para o senhor presidente? Os demais problemas vêm sendo apontados e não foram solucionados desde 2009. Despesa com publicidade, com dispensa de licitação, despesas abusivas com refeições realizadas no próprio município e quadro de pessoal com 93% de cargos comissionados. Ganhou de Guarulhos, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Julgo irregulares as contas com as determinações decorrentes. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 97, a Prefeitura em Andeara, 2012, com a instrução, cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais, pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 98, Prefeitura Municipal de Duartina, contas de 2012. Compensação previdenciária indevida, pagamento irregular de precatórios e infringência aos artigos 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 59, parágrafo 1º da Lei 4.320, pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. Marabá Paulista, Prefeitura, 2012. Pessoal 59.19, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Saúde 12.75, contrariando a Constituição. Déficit orçamentário expressivo, com os reflexos decorrentes, não observância do 21, parágrafo único e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 100, Cássia dos Coqueiros, 2012, Prefeitura. Fundeb apresenta problemas, 93,48%. Alterações orçamentárias ultrapassaram o limite fixado na própria lei orçamentária, que era já alto de 30%, foi de 43,62%,
com base em excesso de arrecadação e superávites inexistentes, transposições, remanejamentos, transferências sem respaldo em lei, também falhas que vêm reiteradamente sendo apontadas pelo tribunal. Infringência ao 42 e ao 59, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 4.320, respectivamente, falta de controle de gasto de combustíveis. Parecer desfavorável ao meu voto. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 101. Prefeitura de Canas, conta de 2012. Em relação ao Fundeb, houve uma glosa de 49.550. Só que a origem havia utilizado apenas 97,84 no ano base e a parcela diferida não foi aplicada no primeiro trimestre. E aqui é aquele caso em que o prefeito foi reeleito. Né? Então, ele não tinha o benefício de ter deixado o dinheiro em caixa e o seu sucessor, por qualquer desencontro ou mesmo dolosamente, não ter aplicado o valor restante. Isto, ao lado de problemas nos precatórios, contribui para a emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 102, Prefeitura de Altinópolis, contas de 2012. Déficit na execução orçamentária com reflexos negativos, não recolhimento de contribuições previdenciárias, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão. Votação aprovada. 103, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular licitação, contrato, recurso do ex-prefeito de Alambari, contrato para aquisição de máquinas de costura. A instrução é pela irregularidade. Eu conheço do recurso. Conhecido. Não se comprovou que as empresas convidadas atuavam, é um convite, no ramo pertinente ao objeto licitado, os preços não estão justificados, e aqui também chama atenção que o município Alambari, convite são 3 empresas, né? 2 delas ficavam em Dracena, fica só 500 quilômetros de Alambari, pelo desprovimento. Voto que está em discussão. Em votação aprovado. 104, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares despesas da Prefeitura de Lucélia. Isso é um apartado de 2009 das contas locais e havia indícios de irregularidades na folha de salário e nomeação em cargo comissionado. Instrução é pelo não provimento. 2 intercorrências ao longo da instrução. A primeira delas, a comunicação do falecimento do responsável, recorrente, e, em segundo lugar, a informação de que a matéria transitou em julgado quanto ao mérito no âmbito do Poder Judiciário. O que me leva, senhores conselheiros, a conhecer do recurso, porém, propor a vossas excelências o arquivamento e extinção sem julgamento de mérito. Pelo conhecimento e arquivamento do processo, o voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, para os itens finais, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Item 105, autos de representação formulada pelo senhor Valdinei Muniz, munícipe de Avaré, comunicando a contratação pela 3ª vez de serviços de emergenciais de operação e manutenção do aterro sanitário. Não restou caracterizada a situação emergencial, na medida que os serviços de limpeza pública são de natureza continuada, devendo ser adequada previamente e planejados pela administração. Eu voto pela procedência da representação e aplico o multa de 250 UFESPs ao responsável, senhor Rogério Barquete Urrea, então prefeito municipal de Avaré. É o voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 106 e 107 da pauta, conjuntamente, senhora presidente. Perfeitamente. Dispensa de licitação e decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Itaquaquecetuba e a empresa Wilson Ferrari Transportes, objetivando a locação de 66 ônibus. Os elementos constantes dos autos revelam que a origem cumpriu as normas legais vigentes, encontrando a matéria em boa ordem. Voto pela regularidade da dispensação do decorrente contrato e pela improcedência da representação em exame. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, 108, inexigibilidade de licitação e respectivo contrato entre a Prefeitura de Barrinha e a empresa
Christopher Rezende Guerra Guiar, para serviço de assessoria. A situação verificada nesses autos não se enquadra na hipótese do inciso 2º do artigo 25 da Lei Federal 8666, de 93. Ressalta a falta de singularidade do serviço prestado pela contratada e anula o requisito consistente da notória especialização, já que a escolha fundamentou-se no valor por ela cotado e não em característica específica capaz de proporcionar a administração pública em estado único e diferenciado. Soma-se a isso a aglutinação de serviço de natureza distinta do objeto. O voto pela irregularidade do ato de inexigibilidade de licitação decorrente do contrato. Eu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 109, tomada de preço contrato aditivo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul e a construtora Etapa Limitada para a prestação de serviço de engenharia. Os casamentos prestados pelo responsável não são hábeis a afastar a totalidade das falas suscitadas na ação processual, como a ausência de prova de consonância dos preços orçados com os praticados no mercado. Assim, conforme razões expostas em votos disponibilizados, previamente a Vossa Excelência, eu voto pela irregularidade da matéria em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 110 e 111 da pauta em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Contrato celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e a empresa Softplan, Planejamento de Sistemas Limitada, para o fornecimento de sistema de gestão integrada de protocolo e processos administrativos eletrônicos. As impropriedades constatadas impedem a aprovação do contrato, notadamente a inadequada utilização de estação no dado pregão para o complexo serviço pretendido. Assim também é o posicionamento desfavorável da assessoria técnica, TJ, Ministério Público de Contas e SDG. Voto pela irregularidade do pregão e do contrato decorrente e pela procedência da representação. Voto ainda pela aplicação de multa responsável, senhor Walter Corrêa da Silva, em valor equivalente a 300 UFESPs. Encaminhe-se, por fim, cópia do presente edição ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. 112, pregão e atas de preço, contrato demanditivo celebrado pela Prefeitura de Embu e a empresa Logic Engenharia e Construção Limitada, objetivando a reforma, adequação de escolas municipais. Muitas impropriedades apontadas na instrução e não foram afastadas pela defesa e não permite a aprovação dos atos praticados. Não se mostrou pertinente, no caso, a licitação do objeto mediante pregão, tampouco a adoção do registro de preço, uma vez que abrange serviços de engenharia que não se enquadram no conceito de comum. Quanto ao termo aditivo, enquanto igualmente comprometido por força do princípio da solidariedade. Pela irregularidade da matéria, meu voto, e aplico multa à senhora Francisca Nascimento Brito, Geral de Leite Cruz, em valor equivalente a 200 UFES para cada um. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 113 é um contrato celebrado pela Prefeitura de Bertioga, serviço funerário Cubatão Comercial, para concessão de serviço funerário do município. O Executivo de Bertioga não condicionou a abertura do processo licitatório em questão a existência de um projeto detalhado, com elementos suficientes à caracterização adequada da prestação de serviços licitados. Compromete igualmente os atos de análise a falta de clareza de critérios de julgamento, de especificação dos serviços que seriam prestados gratuitamente, de caracterização e utilização do banco de informação de dados, além de uma ausência total de documentação relativa ao credenciamento dos licitantes. Voto pela irregularidade da concorrência do contrato e aplico a multa ao senhor José Mauro de Morandini no valor de 200 UFESPs. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 114, concorrência contrato da Prefeitura de Birigui e Edson Ramos da Silva Júnior para execução de obra de construção. No caso, evidencia o descumprimento à lei da responsabilidade fiscal e irregularidade da medida técnica. Assim também é a conclusão da Secretaria de Diretoria Geral, Secretaria Técnica e TJ. Pela irregularidade da matéria, voto pela aplicação de multa responsável, senhor José Wilson Carlos Rodrigues Borim, no valor de 300 UFES. Por fim, solicito o do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação, aprovado. Item 115 é uma dispensa de licitação e contrato de gestão firmado até a Prefeitura Municipal de Araçariguama, Instituto SAS. As defesas apresentadas não foram suficientes para afastar as irregularidades. A divulgação apenas em jornal local não atende aos princípios da publicidade, com vista a alcançar a maior número de entidades aptas à execução do objeto. Entre outras falhas, a Prefeitura de Araçariguama, ao firmar o contrato de gestão, sequer se preocupou em estabelecer os limites e critérios para a despesa com remuneração de dirigentes e empregados. O voto pela irregularidade de licitação do contrato,
Voto pela aplicação de multa responsável, Sr. Roque Normério Hoffmann, em importância correspondente a 300 UFESPs, e após o transjulgado, requiro cópia do relatório, voto e acórdão, mediante ofício, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 116, convênio interpretativo da Prefeitura de São José dos Campos e o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão, Provisão. Inicialmente, observe que não houve crítica aos aspectos formais dos aditamentos, de modo que, no meu sentido, seria técnica, voto pela regularidade do sistema de aditamento. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, contas anuais da Prefeitura de Paulistânia, em apreciação de 2012. Dentre as falhas alcançadas, destaca-se a falta de recolhimento das contribuições devidas ao INSS, o empenho pela municipalidade de mais do que um duodécimo das despesas previstas no orçamento e panorama de aplicação ineficiente na área da saúde. Ante exposto, no mérito, eu voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 118, apreciação às contas anuais de 2012 da Prefeitura de Tirapuã. Dentre as falhas, há o déficit da execução orçamentária, o crescimento da dívida líquida a curto prazo, o não recolhimento ao INSS, além de índice baixo do esperado no setor educacional. Assim também chegaram à conclusão os órgãos técnicos do MPC. Voto no sentido de emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais em exame. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 119, senhora presidente, peço retirada, votou no gabinete, em virtude de entrega de memoriais. Retirado de pauta o item 119. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 120, Oroeste, contas anuais 2012, da Prefeitura de Oroeste. Destaca-se aqui o déficit de execução orçamentária e crescimento da dívida líquida de curto prazo. Constataram-se também alterações orçamentárias, além da realização de transposições e transferências sem lei específica, que atingiram quase 43 despesa fixada final. Agrava a situação de contas, o desrespeito à norma prevista na legislação eleitoral, tendo em vista os gastos liquidados por publicidade, superarem em média despendendo os 3 últimos exercícios. Voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 121, requiro retirada com volta ao gabinete. É regimental. O item 122, apreciação, os contas anuais de 2012 da Prefeitura de Itapira. Os pressupostos legais estão atendidos e em conformidade com os apontamentos para a unidade de votos caminhado previamente a Vossa Excelência, eu voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 123, embargo de declaração oposto em face da decisão que julgou irregulares o pregão presencial e decorrente contrato celebrado entre o Executivo do Areri e a empresa TR Tecnologia Limitada, com vista à implantação do projeto Cartão Barueri. Satisfeito os requisitos preliminar, com os embargos da declaração opostos. Conhecido. Mas no mérito, importa realçar que o voto condutor apenas consignou que a utilização da tag de imprensa figura-se indevida para a situação dos autos, reconhecendo que a modalidade pregão, assim como a evolução tecnológica, fez com que se perdesse a razão de ser disposto do artigo 4º e 5º, 45, parágrafo 4º da Lei Federal de 866 de 93. Assim, a redação deu ensejo para a dúvida de interpretação acerca de seus fundamentos, necessitando ser aclarada. Por essa razão, no meu sentido parcial do pensamento do Ministério Público de Contas, eu voto pelo provimento parcial dos embargos, para o fim de declarar que a decisão embargada teve motivação somente a questão relativa à continuação do objeto. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 624, recurso ordinário interposto por Walter Cavenhanha, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, desculpa, em fase da sentença que julgou irregular a demissão do pessoal. Em preliminar, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, o apelo não traz elementos suficientes para afastar impropriedades. Ante exposto, assim como se posicionou o Ministério Público de Contas e Secretaria de Diretoria-Geral, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado. Item 125, retirado, voltando ao gabinete, senhor presidente. Retirado o item 125, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Encerrada, assim, a nossa pauta do dia. Antes de terminar, eu pergunto à representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari,
se há interesse em ciência específica, em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, excelência. Então, eu agradeço a todos, muito obrigada, boa tarde a todos. Está encerrada a 29ª sessão.